ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Saúde os amados ouvintes com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Se eu estou feliz com a tua presença, Jesus Cristo, muito mais, tá? Eu estou feliz com a tua presença neste lugar para ouvir a palavra do Senhor. E se eu estou feliz, Jesus Cristo está muito mais feliz. Hoje nós daremos continuidade do livro do Gênesis. Iremos iniciar no dia de hoje o capítulo de número 3 do livro dos Gênesis. Na mensagem passada, encerramos o capítulo de número 2 e hoje nós iremos iniciar o capítulo de número 3, obviamente pelo versículo de número 21. Capítulo de número 3 do Gênesis tem 24 capítulos. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, Pai da eternidade, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Majestade Santa, que não venha eu falar neste lugar, que não venha eu falar segundo a mim mesmo, mas que eu venha falar segundo o teu Espírito, que cada palavra que ecoa da minha voz seja do teu Espírito, que eu venha ser, como disse o seu profeta, aquele que estava no deserto anunciando a sua vinda. Aleluia, o profeta João Batista. Senhor Jesus Cristo, que eu venha ser como ele, que diz que era a voz que proclama no meio do deserto, a voz que ecoa, que a minha voz venha trazer o eco da tua voz, que a minha voz venha trazer o eco da tua voz que desce dos céus para impactar essas pessoas. Senhor Jesus Cristo, usa-me segundo a tua vontade na ministração de hoje, para a glorificação do teu nome, para que as pessoas possam entender, compreender e se render aos seus caminhos, sabendo que tu és o único digno de honra, glória, louvor, o único Senhor e Salvador, e não há outro além de ti, porque nenhum nome outro foi dado pelos céus a não ser o teu nome, Jesus Cristo, para que nós possamos ser salvos. Obrigado por tudo que tem feito e hás de fazer em nosso meio. Amém. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Pois bem, nós já vimos no capítulo de número 1, nós já vimos no capítulo de número 2, como foi a criação do céu e a terra, a formação do céu e a terra nos seus mínimos detalhes, a criação dos animais, a formação dele nos mínimos detalhes, como foi a criação dos céus, como foi a criação dos mares, as águas de cima e as águas de baixo, como foi criado esse espaço vazio, gigantesco, na qual eu e você estamos, na qual a terra está, a porção seca, de como surgiu a porção seca, que era um continente só, que era, que podemos dizer que é a Pangeia, os cientistas chamam de Pangeia, não é? Não existia um nome para aquela terra, mas era um único continente. Hoje são 5, mas antes era um só. Nós vimos tudo isso no capítulo de número 1, no capítulo número 2, como foi a criação do homem, como Deus formou o homem, como Deus criou a mulher, qual foi o processo de formação, né? Como nós vemos um resumo do Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus criou o homem, macho e fêmea, os criou, segundo a sua imagem e semelhança.
mas aí ele só fez um resumo do que aconteceu. Ele não contou detalhes de como foi criado o homem, de como foi formado o homem, no qual detalhe ele veio contar a partir do capítulo de número 2, a versículo de número 7, a gente vê isso daí, Deus contando os detalhes da criação, da formação do homem. E também a gente vê o detalhe da criação e da formação da mulher no mesmo capítulo de número 2, a partir do versículo de número 21 e 22, que a gente vê como foi criado, como foi formado ali o homem e a mulher. Louvado seja Deus. Devemos levar sempre em consideração que Moisés está trazendo uma narrativa, que Moisés está narrando aquilo que aconteceu há muitos anos atrás. Então, não podemos deixar de considerar que é uma narrativa, que muitas das vezes ele vai fazer um resumo e depois desse resumo, alguns versículos para frente, ele vai trazer ali os detalhes de como foi que aconteceu. Como Gênesis 1 e 1 é na verdade um resumo de todo o ocorrido. E a partir do versículo de número 2 em diante, é ali o esclarecimento de como foi a criação, de como foi a formação, um detalhe, o passo a passo de cada situação. Então devemos levar em consideração que Moisés, quando foi narrar, falou: no começo Deus criou os céus e a terra, pronto e acabou. Tá, mas como foi esse processo? Versículos posteriores explica toda a questão do processo, né? Que ele começa a narrar como foi, o porquê que foi, passo a passo, primeiro dia, segundo dia, até o sexto dia. E nós sabemos que os animais foram criados vários animais de campo, aves nos céus, vários animais aquáticos, vários peixes, não é? Todos criados por Deus. Quando Deus disse: haja aves nos céus, haja animais no campo, haja, produza a terra animais e ervas, dispa água para que haja peixes nas águas, e simplesmente passou-se a existir. Não é que simplesmente passou a existir num passo de mágica. Sim, lim, 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 acontece assim. Não, não foi isso. Se nós lemos o livro de João, o evangelista João, capítulo de número 1, versículo 1, está dizendo que Jesus Cristo era o verbo, não é? Eu vou até fazer a leitura aqui, eu já volto aqui. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é o que? A palavra. O verbo é o que? Aquilo que sai da boca, não é? Estamos vocabulando, temos aí um verbo. O verbo é a palavra. Jesus Cristo é o verbo, só que ele não estava encarnado, ele saía da boca de Deus e fazia as obras. Ou seja, quando Deus falava: haja isso, haja aquilo, aconteça assim, aconteça daquela maneira, o verbo que saiu da boca de Deus, que é Jesus Cristo hoje, foi lá e criou, foi lá e formou. Ou seja, Jesus Cristo já estava operando Deus os princípios do planeta, sem que nós o conhecemos por este nome. Nós o conhecemos como o haja, não é? Haja isso, haja aquilo. Quando Deus falava haja isso, haja aquilo, ele estava falando, e o vocabulário que saiu da boca dele é a própria essência do verbo. O verbo foi lá, criou e formou. O verbo foi lá, criou o céu e a terra. O verbo foi lá, fez os animais, foi lá, fez os peixes, fez as aves, fez a terra, fez as frutas, fez tudo. Tudo isso foi o verbo que fez. E o verbo hoje nós sabemos que é nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, sendo ele verbo, ninguém conhecendo ele como nome de Jesus, mas conhecendo ele aqui como verbo, ele criou todos os animais. E nós vemos que a serpente era a mais astuta de todas as alimárias, ou seja, de todos os animais do campo. Ou seja, a serpente era um animal do campo, que vivia no campo. Então, ele era um dos animais mais astutos de todos os animais do campo. De todos os animais que foram criados, de todos os animais que surgiram após o haja de Deus, através de Jesus Cristo, o Verbo, a serpente era mais astuta, a serpente era mais esperta,
A serpente era mais cautelosa, ela, como posso dizer que ela tinha aí suas mães, todos os animais, ele tinha um pouco de malícia, mas a serpente tinha muito mais, ou seja, a serpente era a mais astuta, ela era mais esperta que todos os animais. Não tinha um animal mais esperto que ela era mais esperta que todos os animais do campo. Não havia outro animal mais esperto que a serpente ali no campo. Então, todo animal que Deus fez através do verbo, o essa benção, a serpente, é a mais astuta, a mais que nós devemos mais tomar cuidado, né? Com as pessoas que são realmente astutas, a gente deve tomar cuidado, porque muitas vezes estão pensando, a gente está pensando que eles estão fazendo bem para a gente, mas na verdade estão fazendo bem para nós, e lá na frente ele só está te tratando como um simples peão. Pessoas que são bem astutas, elas tratam outras pessoas como se fosse um peão para si mesmos. Então nós devemos tomar cuidado com pessoas astutas, porque pessoas que astutas demais, muitas vezes ela pensa mais em si mesma e usa as outras pessoas para auto-benefício. Infelizmente isso existe nos dias de hoje, sempre existiu após o pecado, infelizmente. Não é para ser assim, mas infelizmente é. Mas quando tudo acabar não será mais, porque teremos todos um corpo glorificado em Cristo Jesus, mas somente aqueles que estão em Cristo. Então, a serpente era a mais astuta e a mais esperta. E por ela ser a mais esperta e a mais astuta, Satanás se aproveitou da situação para usar a coitadinha da serpente para conversar com a mulher. E diz assim: e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a sagacidade, olha a expertise, a esperteza, olha como ela iniciou a conversa. É assim que Deus disse? Não foi Deus que falou? Não foi Deus que disse? Não foi Deus que mencionou? Não saiu da boca de Deus? Não foi o próprio Deus que anunciou desta maneira? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não é assim que ele falou para vocês? Não é desta maneira? Não foi exatamente assim? Na verdade, Deus disse mais isso para Adão e não para Eva. Mas Deus pode ter anunciado para Eva depois que formou Eva e criou Eva. Deus pode ter anunciado sim, mas porém não há registro. A mais plausível é Deus, quando fez a mulher, avisou para não comer da árvore do bem e do conhecimento do mal, não é? Da mesma maneira que avisou Adão, ou simplesmente Deus deixou essa responsabilidade para Adão. E Adão teve a responsabilidade de falar, ó, Deus disse para a gente comer todas as árvores que está aqui, de todos os frutos das árvores que está aqui, a gente pode comer. Só que aquela dali a gente não pode. Que aquela ali é o fruto do conhecimento do bem e do mal, e Deus nos proibiu, e ele disse que a gente vai morrer se a gente comer daquela árvore. Então aquela árvore a gente não chega nem perto, tá? A gente come aqui, tem fruta boa ali, tem fruta boa ali, a gente come, pode comer à vontade, mas aquela dali não pode. Pode ter sido o próprio Adão, que ensinou e passou essa instrução à sua mulher, após ela ter sido entregue a ele, ou o próprio Deus reforçando na frente de Adão, que ele já falou com Adão, para Eva. Então, existem essas duas possibilidades aí, as duas possibilidades são perfeitas, estão dentro das escrituras, são duas interpretações que podem levar em consideração, ok? E olha como ela já começa. Não foi desta maneira que Deus disse? Deus não disse assim? Não foi Ele mesmo que falou? De todas as árvores do jardim comereis? Algumas pessoas, o meu pai mesmo, quando ele costuma falar sobre isso aqui, ele fala que, rapaz, se eu não sei o que Eva estava perdendo o tempo conversando com cobra. Se eu fosse onde já se viu um animal conversar com um ser humano? Não dá. Se o animal for falar comigo hoje, eu saio correndo. Uns 3 dias eu corro. Se os meus cachorrinhos falar comigo, eu corro por 3 dias. Tá? Não tem como. A cobra tá falando com Eva e a Eva ainda tava dando bola pra cobra, tava dando atenção pra cobra. Como isso? Se fosse comigo, eu saia correndo por 3 dias, não dava atenção. Eu falei, onde já se viu um animal falar?
É uma interpretação que o meu pai leva em consideração, é uma interpretação até interessante, porém, eu acredito que antes do homem cometer o pecado, antes da consciência, a capacidade cerebral do homem estava em 100%. O homem, o ser humano hoje em dia, ele pode usar aí de 10% da sua capacidade cerebral. Alguns gênios conseguem até 15% da capacidade cerebral e geralmente não passa disso, não tem controle total do cérebro. Alguns especialistas, estudiosos, até teorizam o que pode acontecer com o ser humano quando ele alcança essa capacidade de 100%. Existe até um filme sobre isso daí, teorizando como que é alcançar a capacidade cerebral de 100%, onde a moça acaba até virando um robô no final, ela acaba se transformando em um robô, ela quebra o próprio genoma, ela ela pode se disfarçar, pode fazer cabelo crescer, pode fazer cabelo ficar curto, muda logo de coloração. Ela pode ver os íons, as ionosferas, os sinais de rádio, de telefone, ela consegue ver tudo, ela está conectada. Então, ela tem essa teoria, né? Eu acho que o nome do filme é Lucy. Lucy, que aconteceu com ela lá, acabou, era para ser usada como uma entrega de drogas, né? Ela ia passar por outro país com as drogas dentro da barriga e quando ela estivesse no outro lado, eles iam pegar ela, retirar a droga dela e vender. Só que aí aconteceu de que o saco furou e acabou entrando em contato com o organismo dela e ela acabou, aquele tipo de droga entrou em contato com o organismo dela e acabou desenvolvendo essa habilidade intelectual onde o cérebro ficou acima da escala, né? Essa daí é uma teoria que eles teorizaram que o ser humano pode quebrar vários genomas, que o ser humano pode virar até mesmo um computador, não é? Quando alcançar 100%. Sinceramente, a gente não se sabe, mas eu acho que é um pouco exagerado essa teoria aí de um ser humano virar um computador, né? Porque se Deus quisesse que o ser humano fosse um computador, ele teria feito androides e não seres humanos. Então nós vemos que a cobra falou com Eva. Então, o que eu entendo aqui? Eu entendo que quando o ser humano tinha sua capacidade cerebral de 100%, ele tinha a capacidade de entender o que os animais falam. Ou seja, ele entendia todas as línguas. Ele entendia o rugido do leão, ele entendia o piado do passarinho, ele entendia ele tinha como comunicar com os animais, o latido dos cães, ele entendia, ele compreendia. Eu acredito que o ser humano compreendia intelectualmente, né, os que os animais falavam, que os animais tinham para falar, seja através do vocabulário ou de uma outra maneira, porque a gente pensa que a única maneira de conversar, de falar, é através de exercício vocal, né? A gente abre e fecha a boca, né? A gente acha que esse é o único método de conversa. E com os animais é meio que diferente. Eles têm aí os latidos deles, os miados, né? Mas uma maneira que os animais tentam se comunicar com a gente é através do olhar. Então, acredito que quando a cobra estava falando com Eva, ela não estava articulando, articulando a sua boca e falando como se fosse um ser humano. Não, não, isso é meio fora do comum, mesmo que isso fosse capaz, né? Mesmo que isso fosse capaz, o ser humano pudesse entender e compreender. Eu acredito que sim, o ser humano, quando tinha 100% da sua capacidade cerebral, quando era na época da inocência, quando estava tudo em paz, eu acredito que essa capacidade cerebral de 100% vai voltar quando nós somos aqueles que morreram e foram ressuscitados, com aqueles que estiverem vivos, tiver o seu corpo glorificado, a sua mente voltará a ter a capacidade de 100%, não é? De capacitação. Eu acredito nisso. Então, eu acredito que quando a cobra falou com Eva aqui, não foi articulando a boca e soltando vozes e palavras de maneira que Eva compreendia, da mesma maneira que a gente entende, da mesma maneira que a gente compreende quando uma pessoa conversa com a gente, quando uma pessoa fala com a gente, ela
entende, não é? Quando você fala comigo, eu falo com você, você articula a boca, você usa os ouvidos. E uma das maneiras de conversar é esta. Só que com os animais é um pouco diferente. Você fala com os animais, articula a boca para eles, e eles parece que eles entendem aquilo que você quer falar. Eles parecem que eles têm o dom de compreensão daquilo que você quer transmitir. E muitas das vezes a gente não entende o que os animais querem falar. Às vezes late, né? Às vezes a gente pode até adivinhar o que eles estão querendo dizer ou falar, mas eu acho que o meio de comunicação que os animais utilizavam para falar com o homem era o olhar, e através do olhar conectava mente com mente, conexão mental, ou seja, telepatia. Ou seja, os animais conversam com a raça humana através de telepatia, através de ondas cerebrais. Ou seja, a cobra transmitia a onda cerebral para a Eva, Eva recebia essa onda cerebral, entendia, compreendia e transmitia também essa onda cerebral na conversa com a serpente. Eu acredito desta maneira, através de uma conversa telepática, não de uma conversa de articulação da mandíbula, articulação da boca. Eu não acredito que seja esse tipo de conversa de que a cobra teve com Eva, mas sim uma conversa de olho no olho, mente com mente, não é? Entendendo e compreendendo mentalmente o que a serpente estava dizendo, ou seja, a serpente estava falando telepaticamente com Eva, ou seja, para ter uma conexão assim telepática, para entender telepaticamente através da conexão dos olhos e da mente um com o outro, sim, eu acredito que tem que ter a mente acima dos 50% da capacidade cerebral, de 50% a 100% da capacidade cerebral. Eu acredito que o ser humano tem a capacidade de usar aí a telepatia, né? E muitas pessoas acham que isso é meio que loucura, mas nos tempos antigos isso era normal. Quando Adão e Eva lá no jardim era normal, não é? Então eles tinham uma conexão com a natureza. Não é que nem os dias de hoje que a gente não tem muita conexão com a natureza e quando vê um bicho a gente já fica todo medroso, todo cheio de medo. Alguns já mata, outros não mata, aí tem que chamar pessoa especializada para fazer a retirada do animal e devolver para a natureza, porque o ser humano ele perdeu o contato com a natureza. Então ele não tem mais um contato com a natureza onde ele pode ali ficar à vontade com os animais ficar à vontade com ele, porque dependendo do animal você pode acabar virando uma janta, né? Um almoço. Se for uma onça, um leopardo, uma sucuri, né? Você pode acabar virando janta aí. Então, o ser humano não tem mais essa conexão com a natureza. O ser humano perdeu a conexão com a natureza por causa do pecado também. Então vemos aqui que a serpente conversou com Eva. E como eu já disse, essa interpretação mediante o Espírito Santo foi uma conversa telepática de ondas cerebrais, transmissão de onda cerebral, ida e volta. Entendeu? Então essa é uma maneira de conversar com os animais, porque se você se concentrar nos olhinhos do seu animalzinho, talvez você possa entender o que ele quer dizer para você. Às vezes você pode adivinhar, que é mais plausível adivinhar, é mais fácil você adivinhar o que o seu animalzinho está falando para você do que você realmente entender e compreender o que ele quer dizer para você através do olhar. Mas se você te for uma pessoa um pouco mais sensível, né, mais levada à natureza, uma pessoa mais sensível, né, talvez você consiga entender algumas coisas aí que um animalzinho possa estar falando com você através do olhar, né, sem aí a dependência do latido, porque é excepcional. Quem tem cachorro, quem tem gato, quem tem pet, é excepcional, excepcional. Os animais, eles querem ter um contato com a gente, eles querem demonstrar o carinho, e é uma coisa que é Deus do primórdio das coisas, Deus do princípio era assim. Hoje nós temos pets, os animais são domesticados, mas os animais não eram domesticados, eles já eram dóceis por natureza, já foram criados dóceis, né? Os cachorros que hoje a gente conhece como pet não eram esses bichinhos fofos, como a gente pode dizer assim, não é? Nos dias de hoje. Não, eram animais caçadores, eles viviam de caça, ou eles caçavam ou eram caçados. E é a ordem natural das coisas nos dias de hoje. Ou caça ou é caçado, ou come ou é comido, né? Então,
a serpente falou com Eva, como eu já disse, telepaticamente, visualmente, não com articulação da mandíbula. Versículo de número 2. Após a serpente ter falado com Eva e ter dado a Eva essa intimação, intimou Eva, questionou Eva, olha como que ela foi sagaz, olha como o diabo foi esperto naquela situação, ainda usando a serpente. Ele fez um questionamento, foi um questionamento. Primeiro ele fez uma afirmação e depois um questionamento. Afirmação, não foi isso que Deus disse? E depois questionou, não comereis de todas as árvores do jardim? Não é isso que é para vocês fazer? De toda árvore que está no jardim, vocês podem comer? Então, primeiro, ela afirmou, depois questionou. Primeiro trazendo uma afirmação, depois trazendo um questionamento de uma coisa que foi afirmada e de uma coisa que é verdade. Isso pode trazer algumas dúvidas para algumas pessoas. Certas pessoas podem realmente ficar em dúvida. Algumas certas pessoas podem realmente ficar, como eu posso dizer, num beco sem saída, né? A pessoa fica num beco sem saída, ela não sabe como responder, ela não sabe como se comportar mediante a isso. Porque é uma verdade, Deus falou que toda árvore do jardim poderia comer. Então, primeiro ela afirmou, depois ela fez uma interrogação, colocando dúvida em Eva, né? Ela entrou praticamente na mente da pessoa. Uma pessoa que tem a capacidade de entrar na mente da outra, ela pode falar a verdade e fazer outra pessoa acreditar que é mentira. Sim, não é só você com uma pessoa contar uma mentira e fazer a mentira como se fosse verdade. Por exemplo, uma pessoa que tem a capacidade de entrar na mente de alguém, de controlar a mente de alguém, não somente ela pode contar uma mentira e essa mentira ser transformada em verdade, mas como ela pode contar uma verdade e a verdade se parecer uma mentira. Olha como que é interessante. A pessoa pode contar uma verdade de uma maneira, de uma forma, articulando, se movimentando com as expressões, conforme as suas expressões, conforme a colocação das palavras, você colocou uma verdade. Só que você acabou fazendo a pessoa acreditar que é uma mentira, ou seja, a pessoa acha que é uma mentira. Você está falando a verdade, mas a pessoa acha que você está mentindo, né? Por quê? Porque você teve a capacidade de entrar na mente da pessoa e através do seu vocabulário, das suas expressões faciais, da sua expressão do corpo, né? Conforme você articulou as palavras colocadas, você pode fazer uma pessoa acreditar naquilo que você quer que ela acredite. Então, a pessoa que entende isso, ela pode, com perguntas, com questionamentos, com afirmações verdadeiras ou falsas, enganar alguém. Ele pode transformar uma verdade em mentira e uma mentira em verdade. Infelizmente, isso é possível. Principalmente para pessoas de mente fraca, que não te conhece, que não sabe como você articula, ela pode acabar sendo impactada, ela pode acreditar numa coisa que é mentira, entendeu? Então, infelizmente, foi isso que Satanás fez com Eva. Ele tentou entrar na mente de Eva e causar ali uma dúvida, né? E ela, de certa forma, ficou com dúvida, porque se Eva não tivesse ficado com dúvida, ela não teria pegado a fruta e levado ao marido e terem comido juntos, né? Muitos interpretam a passagem errada, falando que Eva comeu primeiro e Adão comeu depois, quando na verdade eles comeram juntos. E nós vamos ver nos versículos posteriores, quando, não é? Não sei se vai dar tempo hoje, provavelmente não. Mas nos versículos posteriores, nós vamos ver que Adão e Eva comeram a fruta juntos e não cada um de uma vez. Versículo 2: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Sim, de fato, serpente, isso que você falou está certo. Sim, foi o que Deus disse. De todo fruto das árvores nós devemos comer. Exatamente o que você disse. É isso aí, você está certo. Foi o que Deus disse, foi o que o Senhor Pai falou. Mas, versículo de número 3. Versículo de número 2, ela confirmou o que a serpente falou. Mas aí tem um mais. Não é um mais, é um mas. Mas. Sim. Tem um mas. Tem um porém. Tem um entretanto. Tem um só que. Não é bem assim. Vamos com calma nessas horas.
De todas as árvores do fruto nós comeremos, mas vamos com calma nessas horas. Pisa no freio aí, não é bem desse jeito não. Presta atenção. Eu vou te falar como realmente é, serpente. É desse jeito aqui, ó. De todo fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Vou repetir. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Versículo 2 ela disse, sim, de toda árvore, de todo fruto que está nas árvores a gente pode comer. Porém, tem uma exceção aí, dona serpente. A exceção é o seguinte. Tem uma árvore que fica localizada bem no meio. Meio lugar de destaque. Meio do jardim. Vira e mexe, Eva passava ali e via aquela árvore ali. Porque ela estava no meio do jardim. Vira e mexe, Adão passava ali e via aquela árvore ali com a fruta que não era para comer ali no meio. Porque meio é lugar de destaque. A árvore estava no meio do jardim. Localizada bem no meio. Se você vem da esquerda para a direita, você encontrar com ela. Se vem da direita para a esquerda, encontrar com ela. Se você vem do leste-oeste, né? Norte-sul, leste-oeste. Não importa a direção. Se você vem daqui para lá, você encontrar. Daqui para lá, você encontrar. Se você vier daqui para lá, você encontrar. Se você vier daqui para lá, você encontrar com a árvore de qualquer jeito. Ou seja, de um jeito ou de outro. A árvore estava lá, você ia ver árvores. Eles se debatiam com árvores, encontravam com a árvore. A árvore não estava escondida. A árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, ela não estava escondida, ela estava num lugar de destaque, ela estava no meio do jardim, de uma maneira que fosse bem vista, de uma maneira que fosse bem olhada, de uma maneira que desse para você ver e você identificar. Porque Deus fala, porque imagina, ó, tem uma árvore aí que vocês não podem comer. Vocês podem comer de todas, mas tem uma fruta de uma árvore que vocês não podem. E como identificar? Como que eles iam saber qual seria a árvore? Naquela época não existia bússola, não existia esse negócio de conhecimento sobre a questão do norte, sul, leste e oeste. Se Deus falasse, não tem um canto aí que não pode, tem uma árvore que não pode comer, ela está meio isolada. Aí eles não iam saber qual é a árvore, eles não iam saber qual canto esquerdo, qual canto direito, de onde era que estava a árvore, eles podiam acabar sem querer comendo aquela árvore. Há uma possibilidade, tá, pessoal? Mas Deus colocou a árvore bem no meio, lugar de destaque, para ficar ser bem vista. Para quando eles passassem ali, falou: opa, essa árvore aí não. Opa, aquela árvore ali não. Opa, aquela árvore ali de novo, ó. Mas Deus disse que não é não. Então, eles passavam ali, então eles tinham a vista daquela árvore todo dia, porque ela estava no meio do jardim, bem localizada, para ficar bem diante dos olhos. Aí a Eva disse: da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, senão nem tocarei neles, para que não morrais. De certa forma, serpente, o que você disse, que Deus disse, está certo. Deus disse para comermos de toda a árvore do jardim, porém ele disse outra coisa também. Ele disse o seguinte, que da árvore que está no meio do jardim, a gente pode nem sequer tocar naquela fruta. A gente não pode nem chegar perto, porque se a gente tocar naquela fruta, a gente vai morrer. E eu não quero morrer, dona serpente, eu quero viver. Deus me deu a vida, eu vou querer morrer para quê? Eu sou idiota? Não sou idiota, eu quero viver. Eu quero ter uma vida. Eu quero continuar vivendo. Deus disse que eu vou morrer se eu comer aquela fruta. Se eu tocar naquela fruta, Deus disse que eu vou morrer. Você acha que eu sou idiota de morrer? Eu não vou morrer, eu vou continuar vivo. Eu quero continuar vivo, então eu vou comer só das frutas que Deus falou que eu posso comer. E daqui eu não posso comer, passo para lá, deixa para lá. É melhor passar longe, não vou chegar nem perto. A serpente ouvindo isso. Versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher. Ou seja, a serpente falou com a mulher. A mulher ouviu o argumento da serpente.
e deu uma e repeliu a informação da serpente, ou seja, ela ouviu a informação da serpente e trouxe outra informação, de certo, você está certa, porém não é bem assim. Se fizermos desta forma aqui, viveremos. Se fizermos dessa forma diferente, nós morreremos. E a serpente ouviu muito bem o lado da mulher, o que a mulher falou, que se comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreria. Então, quando a serpente ouviu isso, a serpente contestou com outro argumento. A serpente vem com um argumento, a Eva foi com outro argumento, a serpente voltou com outro argumento, atacando, e disse: certamente não morrereis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Vocês não vão morrer. Ah, Eva, é sério? Você não vai morrer, dona Eva. Não é bem assim. Como é que é, serpente? Não, Eva, não é assim. Deus disse que pode comer de todas as árvores, sim, mas tem uma árvore que não pode comer o fruto dela, que se a gente comer vai morrer. Não, não é desse jeito. Não é bem assim. Certamente não morrereis. Olha, não é verdade tudo. Não é de certa forma uma verdade. Você não vai morrer. Certamente não morrereis. Não é bem assim que vai acontecer. Não é bem desse jeito que ele falou que vai ser. Não é bem assim. Não é bem desta maneira. Não é desculpa que o diabo tenha usado para quem usa maconha? Ué, foi Deus que criou a maconha, qual é o problema de fumar maconha? É a mesma artimanha que o diabo usa para você fumar maconha. Foi Deus que criou, mas não significa que você tem que usar, que é para utilização, para você ficar fumando maconha. Não é porque Deus fez que é para você usufruir daquilo que não que leva à morte. Deus não quer que você usufrua de nada que leva à morte, mas de tudo que leva à vida. Deus não quer que você morra. Deus não quer que você vá para o caminho da morte. Não é porque o diabo está falando na tua cabeça que foi Deus que criou, então não tem problema de utilizar, que você vai ser levado para a ideia de Satanás. Eva foi levada pela ideia de Satanás. E olha o que aconteceu. Olha a situação que nós estamos agora. E você está querendo piorar ainda mais a situação para o seu lado. E para o lado de todo mundo. Querendo a liberação da maconha. Querendo a liberação das drogas. Não é bem assim, meu querido. Não é bem assim, minha querida, que funcionam as coisas. Não sejam induzidos por Satanás. Não sejam enganados por Satanás. Negue, renuncie, cai fora. Se não tem argumento para bater contra Satanás, a Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Apenas resista. Apenas não dê atenção, apenas tampe os seus ouvidos e não dê atenção. E ele vai fugir de você. Ele vai falar: não tem jeito. Vou voltar outro dia, quem sabe no outro dia eu consigo. Aí no outro dia também não consegue. Vai chegar uma hora que o diabo vai continuar fugindo de você. Resista o diabo, ele vai fugir de você. Então, serpente sagaz, totalmente esperta, com toda a sua expertise, ele diz: não é bem assim. Não vai morrer. Sabe por que não vai morrer? Versículo de número 5. Porque Deus sabe que, olha só, olha só, ei, acorda, presta atenção aqui, versículo de número 5, capítulo 3 do livro de Gênesis, presta bem atenção aqui. A mulher acabou de falar que não pode comer do fruto porque vai morrer, a serpente disse: não é bem assim não, vocês não vão morrer, porque Deus sabe que, olha a expertise,
Olha a intenção do diabo. Porque Deus sabe que. Deus sabe. Deus sabe. O que é que Deus sabe? Deus sabe que no dia em que dele comeres, ou seja, no dia em que comer da fruta, no dia que vocês comerem da fruta, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Naquele exato momento, só Deus sabia o bem e o mal. Só Deus sabia fazer distinção do que é bom e do que é mal. Naquele exato momento, só Deus sabia o que era o bem e o que era o mal. Adão não sabia o que era o bem e o que era o mal. Eva não sabia o que era o bem e o que era o mal. Eles eram inocentes, eles não tinham noção, eles não tinham noção do que era certo, do que era errado, do que era bem, do que era mal, porque eram inocentes, estavam em toda inocência. Até porque nos versículos anteriores, versículo 25, capítulo 2, falam que eles estavam nus. Não havia maldade nos olhos de Adão quando via Eva. Não havia maldade nos olhos de Eva quando via Adão. Um via o outro pelado, eles estavam nus. Só que eles não viam maldade, eles não tinham noção de maldade, eles não tinham questão de maldade, eles estavam vendo um pro outro ali, peladão, mas não tinha maldade, eles não tinham noção, eles eram inocentes. Eles não sabiam o que era o bem, o que era o mal, o que era certo, o que era errado. Eles eram inocentes disso. Eles não tinham noção disso. E cá entre nós, como seria bom continuar inocente de certas coisas? A gente não ia saber o que é maldade. A gente não ia ver tantas pessoas fazendo tanta maldade. A gente não ia sofrer tanta maldade. A gente não ia ver tanta injustiça. Mas Satanás, esperto, disse: não é bem assim. Deus disse que vocês vão morrer se vocês comerem da fruta, né? Não é bem assim, não. É que quando vocês comerem, seus olhos vão se abrir. E vocês vão ser igual a Deus. Deus sabe a diferença do bem e do mal. Vocês não sabem. Vocês não conhecem o bem nem conhecem o mal. Mas quando vocês comerem dessa fruta, vocês saberão tanto o bem quanto o mal. Porque seus olhos vão se abrir e vocês vão ser igual a Deus. Olha só, gente, o que o diabo falou. E o que aconteceu depois disso? Olha a audácia, vocês não vão morrer. É que Deus sabe. Deus sabe que quando vocês comerem, seus olhos vão se abrir, vocês vão ser igual a Ele e vão saber diferenciar o bem e o mal. Olha como ele chegou. Olha como ele falou. Olha como ele articulou. Como foi sagaz. Como foi esperto. Começou querendo colocar dúvida. Depois da sua tese ter sido refutada, ele veio de novo com outro, colocando dúvida. Só que dessa vez ele foi mais afirmativo. Não é assim, não. É que vocês vão ser igual a ele. Seus olhos vão se abrir, vocês vão saber o bem e o mal. É? Nós vamos ser igual a Deus? Nós não vamos morrer? Nós vamos ser igual a Deus? Sério? Então nós vamos saber diferenciar o bem e o mal? Então nós, eu e meu marido e Deus teremos mais uma coisa em comum. Nós vamos saber o que é o bem e o mal e vamos poder conversar, discutir. Nossa, isso parece muito bom. Parece uma coisa boa, que interessante. Por que ela nunca parou para pensar que Deus disse que ela ia morrer? Ela esqueceu totalmente que ela ia morrer por causa desse conhecimento. Porque a serpente disse que ela não morreria. E o fato de dizer, afirmando que ela não morreria e acrescentar outro argumento, ela acabou esquecendo do que Deus disse que ela morreria. Porque a serpente disse que não. E ela disse, porque Deus sabe. Ah, é? Deus sabe? Sim, Deus sabe. Deus sabe disso. Ele tem noção disso. Ele tem conhecimento disso. Poxa, que interessante. Então essa árvore parece ser boa para comer.
Então, essa árvore parece ser boa para alimentação. Então, essa árvore parece ser interessante. Sabe, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. Mas é desse jeito? Deus realmente sabe que a gente vai ser igual a Ele, ter o conhecimento do mal? Poxa vida, parece uma coisa muito interessante, uma coisa boa. Nem tudo que o diabo apresenta, usando o nome de Deus, é bom. Porque ele te apresenta o sexo em nome de Deus fora do casamento. Porque ele te apresenta a fornicação, a devassidão, a pornografia. E tem um argumento. Foi Deus que criou. Foi Deus que fez. E é bom. E você vai ver, caramba, é bom mesmo. Vou experimentar. Aí experimenta maconha, experimenta o álcool, experimenta sexo. Coisas que não é para fazer. Porque o sexo é para ser experimentado na presença de Deus após o casamento. Casou, beleza, tá liberado. Depois que casou, homem com mulher, mulher com homem, meu filho, vocês podem fazer no quarto, pode fazer na cozinha, pode fazer na sala, pode fazer no telhado, pode fazer onde vocês quiserem, pode fazer no carro, pode pode ir numa mata fechada e fazer ar livre, uma mata fechada para não ser atentado ao pudor, porque na rua ar livre não pode, na rua é atentado ao pudor. Agora, se tiver numa mata fechada bem longe da sociedade, pode fazer na mata ar livre sem problema nenhum, pode fazer dentro do carro, pode fazer na cama, no quarto, pode fazer na cozinha, pode fazer na sala. Não pode, pode quebrar a cama, pode quebrar sofá, pode quebrar pia, pode quebrar a mola do carro, pode quebrar árvore. Tá tranquilo. Depois que casou, é um casal, o homem e sua esposa e seu marido, tá liberado. Antes disso, não tá nada liberado. Tá nada liberado. Mas o diabo sempre vem com as mesmas ideias. Não é bem assim. Você pode, é prazeroso, é gostoso. Foi Deus que criou, foi Deus que fez. Foi Deus que criou, foi Deus que fez. Então vai lá, aproveita. Vai lá, aproveita. Isso é o diabo falando. Vai lá e aproveita. É o diabo falando, vai lá e aproveita. Não vai nessa não. Não faça como a irmã Eva fez. Não caia na lábia de Satanás. Não caia na lábia da serpente. A sua amiga fala, vai lá, ó que gatinho, vai lá dar uns beijão nele, vai lá dar uns pega no escurinho. Faça isso não. Faça isso não. Nada de pegação, pega, pega, troca, troca saliva aqui, troca, troca saliva ali. O homem pega 10, pega 15, aí a mulher também virou pegadora também, ali. Não é só mais que garanhar, agora a mulher quer ser garanhona também, já pega um, já pega dois, já pega três. Aí fica uma pegação, uma troca, troca de saliva aqui, troca, troca de saliva ali. E acha que tá abafando, acha que é o cara. A mulher acha que tá curtindo a vida, tá nada. Está sendo escravo de Satanás, está sendo cobaia de Satanás, está sendo enganado por Satanás, está sendo feito de trouxa por Satanás, está sendo enganado. Mas em nome de Jesus, esse espírito de enganação de Satanás vai cair por terra, em nome de Jesus. E você será um santo homem de Deus, e você será uma santa mulher de Deus, em nome de Jesus Cristo. Não será mais enganado pelas palavras de Satanás. Porque Satanás contraria a palavra de Deus. Satanás usa a palavra de Deus. O diabo usa a palavra de Deus para contrariar Deus e fazer você pecar. Mateus, a tentação de Jesus. Chegou até Jesus. Tu não é o filho de Deus? Transforma essa pedra em pão e come. Mata a tua fome.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É o diabo. Boa, ele é esperto, conhece a Bíblia. Foi quase igual com a irmã Eva. Com a irmã Eva também foi difícil. Com a irmã Eva não foi nada fácil derrubar, mas ele é o descendente da mulher, então eu vou conseguir. Lá vai o diabo. Aí, pula daqui lá para baixo. Não está escrito assim que ele dará ordem aos seus anjos para te proteger? Pula, só pular, só um pulinho. Não é muito alto, não. Não vai acontecer nada. Os anjos de Deus vão te proteger. Vai lá. Jesus olhou e disse: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, eita, esse é difícil, hein? A irmã Eva só precisei de 2 argumentos para quebrar ela no meio e fazer ela pecar. Mas esse aqui tá difícil. 2 argumentos. Vamos ver se no terceiro argumento eu consigo fazer ele cair. Ó, tá vendo tudo isso aí? A fama, o dinheiro, o ouro, a prata, o bronze, coroas, reinos, mulheres. Tudo isso é meu. Eu tenho poder de tudo isso. Tudo isso. Eu tenho posse de tudo. Eu posso te dar tudo isso aí. Você pode ser o homem mais rico do mundo. O homem mais poderoso do mundo. O homem mais amado e desejado do mundo. Tudo isso aí eu posso te dar. Sabe o que você precisa fazer? Só me ajoelhe. Só se ajoelhe e me adora. Só se ajoelhe e me adora. Não precisa nem colocar os 2 joelhos. Só um já tá bom. Eu já te dou tudinho. Aí Jesus diz para o diabo: Somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestará culto. E o diabo se azentou. Esse aí é casca grossa, não dá não. Tá na hora de sermos cristão casca grossa. Tá na hora de sermos cristão casca grossa, que resiste à tentação do diabo, que resiste ao diabo para ele vai fugir de nós. Tá na hora de nós sermos casca grossa, resistindo às tentações do diabo dia após dia, porque a gente vai resistir hoje, ele vai fugir de nós hoje, amanhã ele vai voltar com outra artimanha, dia após dia ele vai vir. E o apóstolo Paulo disse que não fez sobre nós tentação senão humana, antes Deus nos deu uma porta de escape. Mas mesmo assim eu sei que é difícil, mesmo assim eu sei que é duro resistir às tentações, aos desejos da carne. Era mais fácil para Eva resistir naquela época. Por quê? Porque o pecado não existia. Naquela época o pecado não existia. Era mais fácil para Eva resistir. Era mais fácil para Eva vencer a tentação. Porque o pecado ainda não existia. Para nós, hoje, para mim, para você, hoje em dia é mais difícil resistir à tentação. Por quê? Porque o pecado já existe. O maldito do pecado está no mundo. Hoje é mais difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. É mais difícil, mas não é impossível. E em nome de Jesus Cristo, vai se levantar uma geração casca grossa, que não vai se render às lábias de Satanás, que não vai cair nas lábias de Satanás. Satanás vem por uma porta e vai ter que sair por outras, porque vai ser tanta fuzilada de palavra que Satanás vai ficar até tonto. Satanás conhece a Bíblia mais que todo mundo, mas ele não vai ganhar na Bíblia da gente. Ele não vai ganhar na Bíblia com o cristão. O cristão vai ganhar de Satanás através do conhecimento e do poder de Deus. Vai ter vários cristãos casca grossa, irmão casca grossa, irmã casca grossa. Satanás vem querer afrontar e o Satanás vai se arrepender de ter querido te afrontar, ter querido te testar, porque você está tão cheio de Deus, tão cheio do poder de Deus, tão cheio do conhecimento de Deus, aleluia, que o diabo vai se arrepender de ter tentado você. E vai fazer que nem fez com Jesus. Vai fugir,
vai se afastar, vai se ausentar, sabendo que contra você, a partir de agora, vai ser impossível te derrubar para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e para a glória de Deus Espírito Santo. Amém.